Prorrogação no prazo de adesão, fim da cobrança de multas e juros, alíquota menor e mudanças no modelo de recolhimento a partir de 2019. Esses e outros itens constam no relatório da deputada federal Tereza Cristina, na medida provisória que trata da renegociação do Fundo Rural. O texto deve ser apresentado nos próximos dias e a bancada ruralista promete correr contra o tempo para aprovar as mudanças. A ideia da bancada ruralista é votar a medida provisória que trata da renegociação do Fundo Rural o mais rápido possível. O prazo para que isto seja feito é 28 de novembro. É uma negociação, de acordo com a proposta que veio do governo. Agora, o prazo para nós votarmos na comissão especial, na Câmara e no Senado, é até o final desse mês. Se não fizermos isso nessa velocidade, estamos correndo contra o tempo. E esses meses agora com feriados, essas últimas semanas com feriados no meio, complica a situação. Mas a deputada Tereza Cristina quer ver se já protocolou o relatório, eu não conheço o relatório ainda, e vai ser discutido na comissão na próxima semana. O relatório da deputada Tereza Cristina recebeu mais de 700 emendas. O texto traz mudanças significativas, como a extensão do prazo para adesão de 30 de novembro para 20 de dezembro. A entrada dos passivos cai de 4% para 1%. Multas e encargos judiciais não vão ser cobrados e a data limite de inclusão de débitos se estende de 30 de abril para 30 de agosto. Nós sempre pleiteamos a eliminação da multa pelo seguinte fato: não houve uma fé do produtor rural. Em momento algum, houve uma expectativa de que não era devido o Fundo Rural face a duas decisões transitadas em julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, se não houve uma fé, não tem que ter multa. Então, faça aí justiça com esse relatório com relação à redução da multa. A alíquota do Fundo Rural até este ano é de 2,3% e passa para 1,5% já no ano que vem. O governo tinha definido que os produtores que aderissem ao programa de renegociação de dívidas pagassem esse percentual de 1,5% mais 0,8% de cobrança adicional pelo parcelamento dos débitos. Mas a medida provisória propõe esse adicional em apenas 0,3%. Além disso, em 2019, produtores rurais, pessoa física ou jurídica, podem escolher recolher o Fundo Rural sobre a folha de pagamento, como acontece no meio urbano, e não pela comercialização bruta da produção. Enquanto isso, no Supremo Tribunal Federal, o assunto também deve voltar a ser discutido. O ministro Alexandre de Moraes liberou o processo para a pauta virtual. Isso significa que os outros ministros poderão acessar o voto do relator e votar contra ou a favor dele. Se os ministros julgarem que o processo é de grande relevância, volta para o plenário. Tudo isso deve acontecer neste mês. Nós esperamos também uma decisão por parte do Supremo em cima daquele projeto da senadora Cátia Abreu, que tem uma outra vertente de produtores que quer aquele projeto. Então, são as situações que tem hoje, né, que nós temos que dar essa solução. E a decisão ficará do produtor. Eu quero negociar, ok, com ele. Agora eu quero entrar na justiça, ou remissão, sei lá, aguardar a decisão judicial, porque eu não sei quando é que sai também a decisão do Supremo. Pois é, vamos direto para Porto Alegre, falar com o nosso analista Ricardo Afonsim, analista jurídico. Olha ele aqui na tela do RN, estávamos com saudade, hein, doutor Ricardo? O senhor andou meio fujão esses dias aí, não sei o que o senhor vai dar de desculpa para o nosso telespectador, né? Porque eu tenho certeza que muita gente já deve ter mandado mensagem. E aí, doutor Ricardo? Tá aqui, gente, o doutor Ricardo, para falar desse assunto, na verdade, que é bastante interessante do ponto de vista, doutor Ricardo, exatamente do que trouxe o nosso repórter, né, o Vitor Gomes. Se esse possível voto virtual começar a valer efetivamente, e aí com a probabilidade, né, de os demais ministros observarem o voto do relator antes, ou seja, dar uma coladinha lá no voto antes de tomar uma decisão, isso ajuda ou prejudica a tomar novas medidas e automaticamente, consequentemente, alterar mudanças quando preciso, quando necessário? Boa noite, hein? Boa noite, Márcio. Boa noite, amigos do Rural Notícias. Estamos aqui de novo, voltando em breves férias e com saudade também de todos, de vocês e dos nossos telespectadores. E no retorno nós já tivemos tudo acontecendo sobre o Fundo Rural no mesmo dia. A deputada Tereza Cristina entrega seu relatório, que o relatório significa, tinham 700 emendas apresentadas, mais de 700 emendas apresentadas pelos deputados, ela acolhe umas ou não acolhe, e daquelas que ela acolheu, ela faz um relatório e propondo então a modificação, um projeto de conversão para modificar a medida provisória 793,
que o governo havia encaminhado ao Congresso Nacional. Entre tantas que já foram anunciadas ali as modificações, no resumo, tem uma situação importante que é a consolidação do débito, que era 30 de abril, passou para 30 de agosto. Quer dizer, isso aí eu já tinha falado aqui, achava que seria importante que acontecesse, porque 30 de abril ainda não tinha sido comercializada a safra de verão deste ano. E então ficaria fora desse pagamento que tem que ser feito à vista praticamente toda a comercialização da safra de 2017. Com essa prorrogação para agosto da consolidação da dívida, a safra, quase toda ela entra na consolidação, então ela também entrará nesse parcelamento do futuro. Como também há uma situação importante que retiraram, que também não houve ali no resumo, não aparece isso, os honorários e custas quando a desistência do processo. Já tiraram os honorários e custos das execuções que o governo entrou do Fundo Rural, mas não tinham retirado quando ele desistir da ação, o juiz vai atribuir honorários e custas para aquele que estava discutindo o Fundo Rural. Então, com isso também, no projeto, aí, no relatório da deputada, exclui esses honorários e custas. Como também a redução de 0,8 para 0,30 é só para os adquirentes. Para o produtor rural continua o 0,8, aquele e corrigido pela Selic, que eu considero uma situação impagável. E a redução do pagamento à vista, que terá que ser feito de 4% para 1%, com essas reduções que todas que nós falamos aqui, melhorou bastante. Mas eu vejo dificuldades grandes nessa MP para ela ser atendida pelos produtores rurais. Talvez até para a indústria ela sirva, mas o produtor terá grandes dificuldades porque continua um imposto injusto. Ele Sim. permite, a partir do ano que vem, que seja transformado pela folha de pagamento. Claro. Então, aí terá essa opção e melhora. Mas, finalmente, para encerrar, Márcio, a questão do Supremo, que me preocupou muito, porque, evidentemente, essa rapidez com que ela está sendo colocada em pauta, o ministro Alexandre de Moraes provavelmente esteja atendendo um pedido do seu ex-chefe lá, que é o presidente Temer, para que ele faça isso, já julgue e termine essa coisa, para que os produtores até o 20 de dezembro, provavelmente vai ser prorrogado o prazo, se entreguem para a União para pagamento do Fundo Rural, porque o Supremo já terá decidido e terá eliminado essa situação de discussão lá no Supremo. Porque ele colocar um processo dessa envergadura, dessa importância, desse volume que alcança a questão do Fundo Rural em processo virtual, é muito complicado, porque o processo virtual não tem debate, não tem discussão, aqueles famosos debates que se assiste nas decisões do Supremo Tribunal Federal. O julgamento virtual, ele apresenta o seu voto, os outros ministros aderem ou não, e tem um prazo para aderir a esse voto ou não aderir, e aí estará definida a situação. Então, eu creio que nessa condição de julgamento virtual, a questão da modulação, que todos vêm esperando, não vai acontecer. Eu espero que os outros ministros, dada a importância do tema, eles peçam para que o processo seja discutido presencial e não virtual, que ele leve ao debate dentro do Congresso, dentro do Supremo Tribunal Federal, e eu acho que isso vai acontecer. Porque se não for assim, está armado para não resolver nada e certo, manter a decisão anterior. Então, estaremos aqui, como sempre, né, Márcio, atentos e trazendo essas informações aos nossos amigos do Rural Notícias. É com você. Perfeito, muito bom seu comentário. Obrigado, viu, doutor Ricardo? Só uma correção, na verdade. Não é meu ex-chefe, não, o Temer. Eu vou explicar por quê. É o ex-chefe do Mauro Zanata, lá em Brasília, porque ele está mais próximo do que eu e você. Né? E aí ele que se vire nos 30 daqui a pouquinho a respeito desse assunto, porque ele está nos ouvindo e vai entrar já para comentar sobre esse tema. Um abraço, doutor Ricardo. Até mais. Bem, um abraço para ele também. Um abraço a você. Tchau. Perfeito. Obrigado, doutor Ricardo. Sai da tela aqui. Daqui a pouco a gente vai a Brasília. Olha a nossa enquete lá. Ó. Você vai negociar a dívida do Fundo Rural? Hashtag sim, jogo da velha sim, ou hashtag não, jogo da velha não. Sem espaço, tá, gente? E só vale para o WhatsApp. Não
vale para o Facebook que nós estamos ao vivo. Aliás, a Valéria Maier, a Helena Braga, a Cristiane Brangione, Antônio Miguel, tanta gente já está aqui conosco. Mas não vale. Quer opinar aqui? Bacana, mas coloque hashtag sim, hashtag não, 985240073. Participe que no final a gente mostra aqui para vocês o resultado. E de Porto Alegre, a gente vai para o centro da discussão. Lá na capital federal, Brasília, quem está acompanhando de perto, como eu disse, esse assunto, nosso comentarista Mauro Zanata, amigo do Michel Temer, não sei se é seu chefe ou se é seu ex-chefe, viu, Zanata? O doutor Ricardo que está soltando essa aí, na verdade, e aí você se explica qual é a sua proximidade com o Michel Temer. E mais, a bancada vai correr para aprovar esse texto, na sua opinião? O que você acha? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite aos nossos amigos do Canal Rural aí. Antes de tudo, obrigado pela audiência, né, Márcio? Perfeito. Bom, Márcio, nem chefe nem ex-chefe. Acho que ele é só presidente de todo mundo por enquanto, né, Márcio? Salvou-se 2 vezes aí e agora vamos ter que ficar com o Michel Temer, né, pelo menos até o fim de 2018, né? Feito esse esclarecimento... Concordo. Tem outras 2 questões aí que... outras 2 questões que eu acho que é importante o produtor ficar atento. Que a primeira é essa questão de voto eletrônico, essa discussão virtual que os ministros estão tendo lá, tem uma preliminar, aí, um prolegômeno, né, nessa história toda, que é decidir se vai votar isso eletronicamente entre os ministros ali, de forma virtual, ou se eles levam isso para o plenário. Então essa é uma decisão que vai ser importante, vai ser relevante, porque se ela for decidida, se a discussão for virtual, for eletrônica, ela tem uma celeridade maior, né? Você tem uma pressa maior ali na decisão. Se ela for levada para o plenário, você tem que pautar isso no plenário. Então vai demorar mais, né? Nós já dissemos isso aqui, inclusive. Se for pautar para o plenário, isso aí vai ficar para o ano que vem, Márcio. É quase impossível você ter essa votação em plenário neste ano. Nós estamos falando do recurso, né? Que foi apresentado pelas entidades contra o julgamento lá de 30 de março da cobrança do Fundo Rural. Então, esse é o primeiro esclarecimento. O segundo é que o pedido que foi feito de um novo julgamento ou uma modulação dos efeitos, né, que a partir da data X você teria os efeitos dessa decisão, e para trás mente não, né, Márcio? Como diria o Dorico Paraguaçu. Então, essa decisão de mérito, vamos dizer assim, ela só vai ser tomada nesse segundo momento, né? E assim, vou contar aqui um bastidor. Teve ministro do STF que foi consultado, nós podemos dizer que o Alexandre de Moraes foi consultado por alguns parlamentares, ele teve um encontro com alguns parlamentares nessa semana, e ele não abriu o voto dele, ele não disse qual seria o voto dele. Mas os parlamentares saíram de lá com a nítida impressão de que ele não vai mudar a decisão do Supremo do dia 30 de março. Ou seja, ele negaria, né, por essa leitura que foi feita lá, ele negaria o pedido, colocaria isso para os demais ministros, e aí os demais ministros votariam ou eletronicamente ou em plenário, nesse relatório do Alexandre de Moraes. Então, eu estou contando aqui o que eu ouvi aqui nos bastidores de Brasília. Muito bem. E essa deputada, a Tereza Cristina, para encerrarmos, Zanata, qual o trabalho que ela está fazendo aí nos bastidores com relação a, primeiro, conseguir votos do governo e automaticamente aprovar essa nova versão, né? A MP do Fundo Rural é um outro capítulo à parte, né, Márcio? Ela deve apresentar o relatório na comissão, deve ser votado na comissão especial, ou na segunda-feira ou na terça-feira. Vai depender do presidente lá da comissão convocar a votação. Ela fez, justiça seja feita, ela fez o que foi possível, Márcio. Ela foi atrás da Receita Federal, do Henrique Meirelles na Fazenda, da AGU, da PGFN, de todos esses escaninhos burocráticos aqui em Brasília, e a Tereza Cristina fez o papel dela. Goste-se ou não, né, do que vai ser apresentado, concorde-se ou não com o que vai ser apresentado, certamente não será suficiente e o que o produtor deseja, né, porque o produtor deseja a solução via STF. Quer dizer,
pacificar essa questão toda, o STF dizer que vale só a partir do dia 30 de março para cá e acabou a discussão. Mas a Tereza Cristina, no relatório da medida provisória, fez o que era possível. Se isso vai contentar, se isso vai deixar o produtor numa posição um pouco mais confortável, só o produtor mesmo vai poder dizer, né? Ele vai ter que procurar assistência jurídica, ele vai ter que ouvir o advogado, ele vai ter que ouvir a associação de classe, ele vai ter que ouvir as pessoas que estão circulando nesse meio jurídico para definir, para tomar uma decisão. Ou ele adere à MP do Fundo Rural, que tem esses benefícios todos que a gente viu aí na reportagem, ou ele aposta que o Supremo vai resolver a vida dele, a vida desse passivo, na verdade, né? E não vai afetá-lo, não vai prejudicá-lo. É uma decisão difícil, Márcio, complicada, porque é muito complexa essa discussão e os bastidores de Brasília também são de pouca luz, vamos dizer assim, né, Márcio? De muita escuridão, na verdade, né? Essa luz não consegue, infelizmente, se aproximar e iluminar os objetivos do Brasil, que é o crescimento, na verdade, é isso que a gente espera. Ô Zanata, quinta-feira, amanhã é feriado, provavelmente, né, os congressistas aí, ao seu fundo, né, parlamentares não vão trabalhar, então que semaninha bacana, né? Já não trabalho na segunda, então é terça e quarta. Ficou fácil nessa semana, né, o trabalho deles aí na capital federal. Vamos ver se semana que vem eles dobram aí o expediente para correr atrás do prejuízo. Obrigado, Zanata, até a próxima.